cidade no ano de Segor. O sol estava nascendo, quando Ló entrou em Segor. O Senhor fez então chover do céu, enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu as cidades e toda a região, todos os habitantes das cidades e até a vegetação do solo. Ora, a mulher de Ló olhou para trás e tornou-se uma estátua de sal. Abraão levantou-se bem cedo e foi até o lugar onde antes tinha estado com o Senhor. Olhando para Sodoma e Gomorra e para toda a região, viu levantar-se da terra uma densa fumaça, como a fumaça de uma fornalha. Mas, ao destruir as cidades da região, Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló da catástrofe que arrasou as cidades onde Ló havia morado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Provai-me, Senhor, examinai-me, sondai-me meu coração e o meu íntimo, pois tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Vossa verdade escolhi por meu caminho. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Não junteis a minha alma à dos malvados, nem a minha vida à dos homens sanguinários. Eles têm as suas mãos cheias de crime, sua direita está repleta de suborno. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Eu, porém, vou caminhando na inocência. Libertai-me, ó Senhor, tende piedade. Está firme o meu pé na estrada certa. Ao Senhor eu banirei nas assembleias. Tenho sempre vosso amor ante meus olhos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca. Seus discípulos o acompanharam. Eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia.
Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, ministros da Eucaristia, ministros da Palavra, Renato, irmãos da Eucaristia, irmãos de fé, nós estamos aqui porque nós temos fé. E foi isso que faltou para aqueles homens que estavam com Jesus. Estavam no caminho do Senhor, estavam na barca de Deus, mas estavam com medo. Por que eles estavam com medo? Só porque a onda era grande, porque tinha tempestade, porque tinha dificuldade? Porque estava faltando fé. E Jesus ele faz uma pergunta: homens de pouca fé? Será que Jesus estava assim, eu acho que meio que inspirado, né? Jesus estava tirando um cochilo ali, como a gente viu. Porque ele era um homem, além de ser Deus, além de tudo, ele estava tirando um cochilo e deixando que aqueles que ele já tinha ensinado, tinha mostrado a palavra, já tinha feito tanta coisa bonita, esperava que eles tivessem também a mesma fé. E ele pergunta: homens de pouca fé, homens que andam comigo, que creem na palavra, que falam da palavra, que curam em meu nome, têm pouca fé? E daí a gente vem para a igreja, né? Toca, canta, louva ao Senhor, pede o Espírito Santo, veja tantos e tantos milagres, chega em casa, tem algum problema, pula da barca. Tem um problema na igreja, pula da barca. Ah, mas tem tempestade, eu não gosto do padre, eu não gosto daquelas pessoas, tem um monte de fofoqueiro, pula da barca. E qual é o sentido da liturgia para mim hoje? Porque a liturgia e a palavra de Deus hoje, e o Evangelho principalmente, vem me trazer a estar nessa barca, a ser parte da barca de Deus. E se eu estivesse lá na barca, se eu estivesse com Jesus dormindo, e eu ali, talvez eu também teria medo. Nós também temos medo, porque ainda nos falta muita fé. Por isso que muitas vezes nós queremos e pulamos da barca, porque nos falta fé. Fiquei muito contente, a gente fica muito contente. Claro que tirando o vandalismo, as coisas erradas que aconteceram, mas quando o povo acordou um pouco, né, nas manifestações, nas coisas, e eu fiquei contente porque a maioria do povo eram jovens, né? Era jovem mesmo, assim, da minha idade, até menos. E a gente veja que a juventude no nosso país, ou vamos dizer aqui na cidade de Mineiro, por exemplo, é uma juventude muito castigada mesmo. Mas quando precisa, é eles que estão lá. Eles que estão lá lutando pelos nossos direitos. Enquanto talvez a gente estivesse lá em casa, olhando para a televisão, sentadinho no sofá, aqueles jovens estavam lá, com seus cartazes, alguns fazendo coisa errada, mas a grande maioria na barca de Jesus, lutando pelos nossos direitos, lutando por um país melhor. E a gente talvez estava lá: ah não, eu não vou, estou com frio, ah não, eu vou fazer outra coisa, eu não vou para essas coisas aí. Talvez você estava no trânsito, ficou bravo com alguma coisa, mas se aconteceu alguma coisa boa pelo país, foi porque eles lutaram por nós, foi porque aqueles jovens
lá, porque aquelas pessoas lutaram pelos nossos direitos. E glória a Deus porque alguém faz alguma coisa. Porque se fosse depender só de nós, que dizemos que somos católicos, que somos cristãos, e que muitas vezes, irmãos, a gente simplesmente vem à missa. Simplesmente sentamos, e que isso não sirva para você como, não estou ofendendo você, estou dizendo para você, que não é mais lugar da gente ficar só sentado no nosso banco, no nosso mundinho. Levanta a mão aqui, quem participa de algum serviço de pastoral dentro da igreja. Qualquer serviço de pastoral, qualquer coisa. Acho que é melhor perguntar ao contrário. Quem é que não participa assim, só vem à missa mesmo? Quem só vem à celebração da missa? Ou tem mais pessoas? Todos nós, obrigado, todos nós somos convidados a participar da Igreja de Cristo. Ah, mas eu não sei fazer isso. Todo mundo sabe varrer, todo mundo sabe fazer alguma coisa, não sabe? Todo mundo sabe fazer qualquer coisa pelo reino de Deus. E a gente pode fazer alguma coisa. E simplesmente a gente talvez fique sentado no nosso mundo, no nosso canto, do nosso jeito. E fica reclamando, porque a igreja podia mudar. Né? Quando foi colocada a cena aqui, quanta gente reclamou, mas não sabia de quanta dificuldade tem para cuidar da igreja. Quanta dificuldade foi quando foi tirado o álcool, que é uma desgraça na vida das pessoas da igreja. E hoje a gente pode ver que a nossa igreja, que pelo menos nossa paróquia, quando chega no momento de festa, é uma paróquia santificada. E a gente fica até assim, quando vamos em outros lugares, como é diferente. E a gente se sente diferente. Mas essa diferença é porque teve algumas pessoas que se reuniram num conselho e que decidiram: nós não queremos mais esse mal, nós não queremos mais essas coisas para a nossa igreja. Então, por isso, que essas pessoas são as pessoas que não pularam da barca, que não tiveram medo de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Você acha que para mim, ou para o Renato, para qualquer um de nós, como é difícil simplesmente você vir aqui, ler, às vezes você gagueja. Ah não, o Alexandre daqui a pouco vem aqui, né, Alexandre? Pede o Espírito Santo, mas isso não é fácil, porque ele tem uma vida inteira, o dia inteiro dentro de casa, tem um problema, tem dificuldade. Às vezes a gente chega aqui, o que eu vou falar para aquele povo? Se talvez eu fiz um monte de coisa errada, mas é a nossa missão, é a nossa missão. Talvez porque outras pessoas não vêm, talvez porque outras pessoas não querem, mas isso também significa que eu também tenho que mudar. Ah, mas um dia todo cheio de trabalho, eu trabalho o dia inteiro, faço um monte de coisa. Por que eu tenho que ainda servir a Deus? Na campanha da fraternidade do ano passado, tinha um teatro que falava, de uma história que falava, daqueles que querem servir a Deus. E Deus perguntava para algumas pessoas. E a primeira era uma criança. Ela disse que não podia servir a Deus porque ela era muito pequenininha. A segunda pessoa era um jovem já. Ele disse que não podia servir a Deus porque ele estudava, tinha que namorar, tinha que fazer um monte de coisa e não dava tempo também de servir a Deus. A terceira pessoa era uma pessoa casada, já adulta, e foi perguntada: quer servir a Deus? Quer me servir? Quer me ajudar nesse mundo? E ela respondeu: não posso, tenho minha família, não dá tempo, tenho meus filhos. E a terceira pessoa foi perguntada: você quer servir a Deus? Já era uma pessoa já idosa. E ela disse: não posso mais, já estou muito velhinha, já estou acabada e não dá mais para servir a Deus. Dá tempo de servir a Deus quando criança, no nosso ministério dos coroinhas. Dá tempo de servir a Deus na juventude, como casado. Eu sou casado, tenho um filho. Dá tempo de servir a Deus quando a gente já for mais idoso, mais velhinho. Dá tempo de servir a Deus em qualquer momento de nossa vida. E não fazer
como muitas pessoas, de simplesmente pular da barca, de falar mal da igreja, de não ver que tanto trabalho que temos. Ah, mas eu chego na igreja, é sempre a mesma coisa. Quer ver naquele tempo que a gente tinha aqui as folhinhas, que é tudo a mesma coisa, não sei o quê, e não sabe o grande sentido, o grande mistério que é você estar aqui, que é participar do sacrifício de Jesus. Você tem olhado para a igreja? Você, quando chega, você simplesmente olha para frente, você olha assim para a igreja, a via sacra, você veja que está limpinho, e se está limpo é porque alguém limpou. Você veja que tem um ministério de música. Zana, para tocar, precisa ensaiar? Precisa, não precisa? Para tocar um violão, precisa ter um violão? Precisa, tem que ter alguém que tem que comprar. Para ter uma aparelhagem, precisa ter alguém que... Não é a igreja que dá, não. Eles que têm que batalhar, têm que tirar o dinheiro do bolso, tem que fazer alguma coisa, tem que ensaiar, tem que escutar gente falando: ah, mas eu não gostei daquela música, ah, vocês cantaram alto, ah, porque a bateria está isso. A gente reconhece realmente que existe um grande trabalho até a gente chegar nesse momento. Esse momento, por exemplo, hoje é a celebração da palavra. Esse é o momento mais simples que nós temos. Tudo já está preparado. Se der um problema no microfone, com certeza os meninos já vão estar prontos com outro microfone para a gente. Se der algum problema com alguém, vai ter a pastoral da acolhida para acolher você, para cuidar de você. Mas é preciso que a gente reconheça que existe um grande trabalho por detrás de tudo isso. E esse grande trabalho exige, além de esforço, muita fé para continuar. O serviço talvez mais bonito dentro da igreja é os ministros da Eucaristia, porque é eles que levam Jesus para os doentes, que têm um contato bem direto com Jesus na Eucaristia. Mas pergunto se eles têm problema em casa, não tem? Muito problema. Tem dificuldade em casa? Tem muita dificuldade. Mas essa dificuldade, o Caep tem dificuldade, Carlinhos? Muita, né? Acho que é a maior de todas. Mas, irmãos, que tudo isso que Deus inspira-nos a falar sirva para que a gente possa realmente fazer uma grande revolução na nossa vida. Sair do barco, levanta um pouquinho. Se você pudesse agora levantar e pular do barco, você pularia? Se tivesse uma tempestade muito grande, você ficaria com medo? Talvez, né? Mas eu queria que você agora pudesse segurar um pouquinho na mão da pessoa que está do teu lado. Zana, eu vou te pedir uma música, eu sei que é ruim, mas se tu puder cantar bem devagarinho aquela música da barca, pode ser? Pode? Pode? Senão aí nós vamos juntos. Porque Jesus está esperando por você. Jesus está esperando por você, amigo. Você, São José, por você, Alexandre. Quem é que vai aqui? Quem é que vai? Está muito fraco. Quem é que vai? Então vamos lá, quem é que vai? Bem devagarinho. Quem é que Força! eu vou? Quem é que Com força!
Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que vai nessa barca sem Jesus? Quem é que vai? Todo mundo vai na barca de Jesus? Que fraco, todo mundo vai na barca de Jesus ou não? Todo mundo aplaudir o nosso Deus com muita força, porque nós todos vamos na barca de Jesus. E vamos assim professar a nossa fé, dizendo: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Creio em julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E as nossas preces eu queria que você pedisse por aquela pessoa que tem passado dificuldade, que está doente. Você tem alguém que você conhece que está doente, talvez. Eu queria que você rezasse nessa Ave Maria por alguém que está muito doente, que precisa da intercessão da Mãe de Fátima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu te convido nesse momento a ofertar a tua vida, tudo que você é, tudo que você tem, ofertar a tua família. Te convido a vir em procissão com um amigo, com a família. Enquanto isso, a gente vai cantando.